Queridos irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Desejo que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de todos os que nos assistem. Eu sou o presbítero Josué Batista e você está conosco no canal Bereano Pentecostal, um canal voltado para o estudo da Palavra de Deus e para o desenvolvimento da vida cristã. Aqui você encontra conteúdos para a sua edificação espiritual. Por isso eu te convido a se inscrever no canal, a ativar o sininho das notificações para receber os nossos conteúdos. Também eu te peço, desde já, para que você curta, compartilhe e comente neste vídeo. E hoje nós estamos aqui para o estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, a lição de número 5. E como os irmãos bem sabem, o nosso método de estudo é através da participação de um professor, de alguém dedicado ao trabalho do ensino na escola dominical, na casa de Deus. E desta feita, gente, para estudar conosco a lição de número 5, nós estamos aqui com um convidado especial e trata-se de um amigo também de longas datas, né? E é o pastor Mozart Pereira. Boa noite a todos, a graça, a paz do Senhor Jesus Cristo, né, esteja com todo o povo de Deus. É um motivo de muita alegria poder estar aqui, poder compartilhar um pouco e aprender, né, um pouco mais da palavra de Deus, hoje com um assunto tão majestoso quanto você falar de Ruth, de Boaz, que nós vamos ver que historicamente vai impactar gigantescamente dentro da história do cristianismo, né? Então vai ser, vamos ter minutos, né, que vão ser de grande valia. Com certeza, meu amigo. Nós estamos estudando este assunto, né, neste trimestre. Queria até relembrar os irmãos aqui, André, bota aí na Câmara Geral, nós estamos estudando, gente, neste trimestre, né, o Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos, livros de Ruth e Esther. E hoje o pastor Moza vai aqui conosco, né, encerrar a parte desta sequência de lições que tratam sobre Ruth. Isso, hoje, um contexto histórico, né? Sim, falando aqui do casamento, né, o epílogo da história, o encerramento da história. E assim, pastor Moza, é uma honra tê-lo aqui, agradeço muito a sua disposição em vir, né, participar conosco. A honra é toda nossa, filho. Aqui do Bereano. E talvez, eu acredito que o pastor ele já é bem conhecido de muitas pessoas que nos assistem, mas talvez algumas pessoas ainda não conheçam, né? E mesmo os que o conhecem, talvez não saibam, né, que o pastor Moza tem um longo currículo, né? Que isso? E eu gostaria de pedir a ele que agora falasse, né, da sua formação teológica, falasse da sua formação também acadêmica, para que os irmãos possam conhecer e saber, né, mais um pouco sobre a sua pessoa. Pronto. Primeiro, pastor Moza, né, pela graça do Senhor Jesus Cristo, esposo de irmã Mônica, pai de 4 filhos, já 4 netos. Jesus é muito bom, né? Então nós estamos já há algum tempo nessa lida, né? Gosto sempre de dizer que eu sou teólogo seminarista, né? Ou seja, fiz teologia em seminário, no Seminário Teológico de Fortaleza, né? Com uma vertente completamente diferente da pentecostal. O Seminário Teológico de Fortaleza ficava na João Pessoa, da Igreja Presbiteriana Independente. Então foi um pensamento bem surreal do que nós entendemos dentro da nossa teologia pentecostal. Falo nossa teologia pentecostal porque, né, muitos dos meus amigos chegam e dizem: Moza, eu não acredito que você se tornou pastor da Assembleia, pastor pentecostal, tendo doravante tudo que nós já fizemos, né? Mas sou teólogo, sou formado pelo Seminário Teológico de Fortaleza, covalidado pela Faculdade Quírios, na época, isso em 2013, mas eu sou formado em 2001 pelo Seminário Teológico, covalidado em 2013. Sou filósofo pela Faculdade Evangélica do Meio Norte, a FAEM. Sou letrólogo também pela FAC
com português e inglês, né? Lá de onde nós nos conhecemos, né? Já ainda meninote ensinando língua inglesa. Sou administrador também de formação e não tinha o que fazer, comecei mais uma graduação, né? Estou graduando em pedagogia. Tenho algumas especializações também na área da linguística, como português, inglês e espanhol e suas literaturas. Sou gestor escolar. Né? Tenho 2 MBAs, um MBA em Marketing, Comunicação Integradora, tenho um MBA em Logística, né? Sou mestre em Educação pela UES e, se Deus quiser, no próximo ano estaremos migrando aí para o nosso doutorado lá na Este, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, em Teologia, né? E sou pastor há 20 anos, né? 22 anos já. Né? Ou seja, são 18 anos na Igreja Batista Betel e agora já há 3 anos na nossa Igreja Assembleia de Deus, Templo Central em Maracanaú, onde fico muito orgulhoso de estar debaixo, né, dos braços do nosso pastor João Gonçalves Mendes. Não disse que o currículo do homem é extenso, pessoal? Muito bem, para a glória de Deus, né, pastor Moza? Tudo Sim. Isso foi Deus que lhe deu, concedeu, e o importante, acima de tudo, é que tudo isso seja, como ele faz, né, utilizado para a glória de Deus, para a edificação do povo de Deus. Então, nós estamos realmente assim felizes de ter uma pessoa com as suas qualificações aqui conosco, né, e podermos aqui nos debruçar sobre o tema que hoje está sendo proposto, né, Rick? Amém. É um tema bíblico, como os irmãos sabem. Meus queridos, nós também temos, eu vou pedir o pastor Moza agora para falar, quando eu o convidei para esta aula, para este estudo, ele como coordenador, né, que é da Faculdade do Maciço de Baturité, ele vai explicar melhor aí, né? Ele também, gente, nos deu aqui, né, um presente que a gente quer compartilhar com os irmãos que nos seguem, tanto no canal quanto no nosso Instagram, nas nossas redes sociais. E o pastor Moza, ele vai anunciar isto agora em primeira mão, né, para os irmãos que nos assistem, e nós vamos desde já agradecer, porque realmente nos deixa muito feliz este apoio, certo? Esta né, doação que o pastor Moza vai anunciar agora para vocês, para todos nós. Pastor Moza, fica à vontade. Amém. Bem, pela graça de Deus, nós já estamos há 10 anos, né, junto com o pastor Edilson, da Igreja Congregacional, antes na Faculdade do Maciço de Baturité, né, e hoje passando a ser centro universitário, né, então agora deixa de ser Faculdade do Maciço de Baturité para ser Centro Universitário Maciço de Baturité, onde lá agrego as formações de coordenador do Núcleo de Educação à Distância, da coordenação de Teologia e de História. Né? E nos encontramos lá na Expo Evangélica, aprove Deus, que deu tudo certo, e estou trazendo aqui para os nossos amados e queridos participantes do canal Bereano Pentecostal o sorteio de 2 bolsas integrais 100%, é isso mesmo que eu estou falando, é 100%, não vai pagar nada, 4 anos estudando, vai receber um diploma de ensino superior, de um centro universitário para quem for sorteado, ou seja, em teologia. Bacharelado. Não, bacharelado. Ainda vou fazer melhor, você pode escolher teologia ou história, um dos 2 cursos que eu sou coordenador. Rapaz, é muita benção. Agora falar que nem o pastor. São muitas bênçãos. São muitas bênçãos, né? E a gente não tem como assim expressar a nossa gratidão, gente, porque o canal, graças a Deus, está crescendo com o apoio, né, que muitos irmãos têm nos dado. E agora, com esta novidade que o pastor Moza nos traz, realmente nós cremos que vai beneficiar muitos irmãos que desejam, pessoas que realmente desejam, né, concorrer a estas 2 bolsas. Nós vamos explicar, né, André? Nós vamos depois explicar como vai ser feito, viu, gente? Nós vamos colocar na nossa rede social, no Instagram do Bereano. E aqui também nós vamos divulgar ao longo de outros vídeos que vamos ter ainda, nós vamos divulgar como vamos proceder com esse sorteio. Lembrando, gente, são 2 bolsas integrais. Exatamente. 2 bolsas integrais, ou seja, né, você vai ficar com a formação de nível superior,
se você realmente for contemplado com uma dessas duas bolsas. Vai ter todo um processo para o sorteio, mas desde já eu quero dizer que é uma grande bênção, né, para nós do canal e para os irmãos que forem contemplados. Certo. E fora os nossos irmãos que serão contemplados, né, o Centro Universitário do Macês de Baturité tem 9 cursos à disposição, né, que são... Tem algum slide sobre isso? Não, nesse caso não. Mas tá indica certo? o site aí. Sim, nós lá no site, você coloca lá no Google, Faculdade do Maciço de Baturité, quando você chegar já vai ter o novo nome, que é Centro Universitário, e lá você vai ver os cursos que nós temos. Dentre eles, né, o nosso bacharelado em Teologia, reconhecido pelo MEC, 4 anos, a licenciatura em Pedagogia, licenciatura em História, Letras e Educação Física. Nós temos Serviço Social, nós temos Administração, Tecnólogo em Recursos Humanos e Ciências Contábeis. E isso que nós logramos em demais localidades nos nossos polos. Na nossa sede em Baturité, nós temos Direito, Enfermagem e vamos ter agora a nossa primeira turma de Psicologia. Tá certo? E lembrando que são preços imbatíveis. Não é aquele negócio de dizer que você vai fazer uma pós-graduação por R$30 e vai ter qualidade. Não é falando da concorrência, não. Mas aqui você vai ter um preço justo com um conteúdo de qualidade. E bom, viu, gente? E eu vou dizer uma coisa, é realmente uma oportunidade, né? Sim. E muitos irmãos que estão nos assistindo terão de poder, não somente na teologia, né? Mas em todas essas áreas que podem, que tenham interesse e que terão realmente a oportunidade de atuar no mercado de trabalho, né? Exato. E eu fico contente, né? Hoje eu estou com 748 alunos de teologia. Desses 748, 85% são da Assembleia de Deus. Olha aí. Ou seja, mostra que os pentecostais agora estão estudando cada vez mais. E eu falo sempre, quanto mais eu estudo, mais crente eu fico. Glória a Jesus, com certeza, né? A teologia nos aproxima mais de Deus, Sim. mais da palavra de Deus. E, pastor Moza, então nós vamos agora, grato, né, mais uma vez, mas vamos agora prosseguir aqui para o nosso assunto a ser estudado hoje. Vamos lá. Mas se tiver mais novidade aí, pode dizer. Vamos lá, um pouquinho que eu sei, quero compartilhar com todos. Nossa gratidão aí à Faculdade do Maciço de Baturité. Centro Universitário. Centro Universitário, né? Quem é o diretor de lá? Quem é Pastor o reitor? Edilson Castro. É o pastor Edilson Castro, isso, da Igreja Congregacional. Muito bem. Muito obrigado, pastor Edilson Castro. Muito bem, amados irmãos, nós vamos agora dar início ao estudo da nossa lição, a lição de número 5, né? Estamos estudando hoje no dia 24 de julho, mas esta lição será realmente assim estudada em nossas escolas dominicais no dia 4 de agosto. Então estamos aqui sempre entregando um conteúdo com bastante antecedência, viu, pastor Moza? Muito bom. Na segunda-feira esse vídeo está disponível para os irmãos. O título da nossa lição é O Casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. O texto áureo. Agora, pois, minha filha, não temas. Tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ruth, capítulo 3, versículo 11. Pastor Moza, pode ler a verdade prática, por favor? Vamos lá. Uma mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter e seu caráter, a sua disposição de servir a Deus e à família. Muito bem. Vamos ainda ler os objetivos da nossa lição, né? Os objetivos são 3. Aliás, gente, eu vou voltar aqui, nós temos que fazer a referência aqui da leitura bíblica em classe, que está em Ruth, capítulo 3, versículos de 8 a 10 e capítulo 4, versículo 11. E agora sim, os objetivos da nossa lição, né? O primeiro objetivo, explicar o compromisso de Boaz com Ruth. O segundo, esclarecer o casamento de Boaz com Ruth. E o terceiro objetivo, relacionar a remissão da linhagem de Davi com a história de Ruth. A palavra-chave é remissão. Pastor Moza, nós estamos encerrando hoje o estudo, né,
aqui das nossas lições, que contemplam o livro de Ruth, a história de Ruth, né? E nós estamos vendo que, bem diferente do que começou, aquela história trágica, né, da família que sai ali de Belém de Judá, vai para Moabe, e ali eles sofrem bastante, né? E aí o que a gente quer aqui hoje entender, né? Que elas passaram por uma crise, principalmente Ruth e Noemi, mas elas não imaginavam, né? Elas jamais podiam imaginar que teriam uma conclusão, um epílogo tão diferente, né? Sim. É uma coisa interessante. Eu gostaria que o senhor nos dissesse sobre o que exatamente nós vamos estudar hoje, dentro desta lição, tá certo? Apresentando esta mudança de cenário todo, né? Essa coisa maravilhosa no final. É muito fantástico quando a gente faz uma análise exegética. Vamos começar por esse ponto, né? Uma análise exegética do contexto, né? Uma das coisas que a gente precisa entender é que um texto fora do contexto, isso aí já é até um jargão, né? Um texto fora do contexto gera um pretexto para uma grande heresia, né? Então, muitas vezes nós queremos focar em um determinado ponto e esquecemos todo o contexto que existe. E nesse exato momento, nós podemos, dentro desse contexto exegético, nós podemos fazer uma análise, né, das pessoas envolvidas no início, que é Ruth e Noemi. Né? O que é que significa a palavra Ruth? Eu acredito que já foi dito aqui em alguma das aulas passadas. Né? Ruth significa amizade. Então, dentro daquela contextualização cultural, nós tínhamos o quê? Que uma pessoa recebia o nome de acordo com o que estava acontecendo naquele momento. E Ruth chega e já recebe esse nome, amizade. E quando a gente pega Noemi, o que é que significa a palavra Noemi do hebraico? Né? Noemi vai significar o meu deleite. Ou seja, o meu ser agradável, o estar sendo agradável, o prazível. Né? Então, automaticamente, quando eu entendo isso, nós entendemos que a história dessas duas mulheres, elas foram juntas, né? Passaram por sofrimentos, uma mostrou-se a obediência contextualizada em todos os momentos, né? Até mesmo que nós vamos ver a cumplicidade de Ruth com Noemi agora, nessas próximas linhas que nós vamos estar debruçando sobre a palavra de Deus, e nós vemos o quê? Que vai ocasionar a mudança. Primeiro de tudo, quando a gente pega esse texto áureo, né, que vai falar que agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te fareis, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Então a gente já começa a ver o quê? Olha só uma das características de Noemi, de Ruth, uma mulher virtuosa. E eu acho interessante que a gente falou da chave do texto, que é a remissão. Mas dentro da exegese, nós temos também um ponto de interseção quando nós vemos essa expressão, mulher virtuosa. Mulher virtuosa, só é essa contextualização de Kalil Ishá, né? Só existe aqui nesse versículo e em Provérbios 31. Ou seja, está dizendo que a virtuosidade dessa mulher, que é Kalil, ou seja, está dizendo o quê? Que é uma virtuosidade, uma virtude poderosa. Né? Então, está dizendo que nesse exato momento a cidade inteira ela sabe dessa virtude e destaca essa importância no caráter íntegro da vida exemplar dessa mulher. E sem falar da recompensa da fidelidade. Por quê? Porque Boaz, ele promete cumprir o desejo de Ruth. Olha só como é interessante, como nós temos que ser fiéis. Que quando a gente começa a entender isso, nós começamos a abrir alguns vieses, que é aqui no caso já a fidelidade. Né? Que nesse exato momento que vai indicar o quê? Vai identificar a dedicação que foi passado, despercebida, mas automaticamente ela vai ser o quê? Recompensada. Por quê? Porque a promessa de Boaz, ela reflete o quê?
A providência divina. É verdade. Olha só, e sem falar da segurança de Deus. Por quê? Porque Boaz tranquiliza Ruth, afirmando que ela não precisa temer. E automaticamente nós, por confiar em Deus, que aqui nós vamos ter uma dissincronia, tá certo? Em que a figura de Boaz, que nesse exato momento vai ter um íntere de redenção, e a figura de Ruth. E aí nós poderemos fazer a dissincronia em quê? Em Cristo e a igreja. Muito bem. Pronto, os irmãos já tiveram aí uma breve noção nessa introdução que o nosso pastor fez, né, de tantas coisas boas que temos a aprender dentro desta maravilhosa lição, deste maravilhoso estudo, né? E só enfatizando, pastor Moza, né, que elas jamais, Ruth e Noemi, no meio daquela crise que elas viveram, jamais elas imaginariam, né, que iriam depois desfrutar de tantas coisas boas. Mas a fé, a confiança, a perseverança, né, a fidelidade, tudo isso depois trouxe um bom resultado, como nós vamos estudar nesta lição. Vamos ao primeiro ponto? Vamos. O primeiro ponto traz como título o compromisso de Boaz com Ruth. E o primeiro subponto é no lugar da bênção. E a nossa questão aqui para o nosso pastor é: Ruth permaneceu no lugar da bênção? Eita! Rapaz. É uma expressãozinha nossa, né? Assim, fica no lugar da bênção, né? Exatamente. Principalmente que a gente contextualiza. contextualiza, É o lugar da bênção, né? O que é o lugar da bênção? E se Ruth, ela pode ser enquadrada nessa expressão aqui. Pronto, perfeito. Primeiro de tudo, vamos lá. Né? Muitas vezes eu preparo assim 50 slides, né? E só consigo passar um, de tanto que eu falo. Então você já tem a autonomia de me moderar, vou tá moderar certo? Pois é, senhor. me modere, porque senão eu começo a falar e o negócio vai... Se ficar muito vai longo, fundo. o povo não quer. Pois é, exatamente. Então, eu fiz aqui uma divisão pedagógica. Muito bem. Né? Então, automaticamente, eu peguei os nossos 3 primeiros pontos dentro do ponto 1, que é o compromisso de Boaz com Ruth, e dividi automaticamente em 3 subpontos, cada um deles. Então, dentro do primeiro, o lugar da bênção. Então, primeiro de tudo, vamos entender o que é o processo da colheita e o joeiramento. Primeira pergunta é: o que é joeiramento? Colheita, todos nós sabemos que vai colher o quê? Que vai colher a cevada, né? E depois disso, quando a gente colhe a cevada, nós colhemos também junto o quê? O trigo, né? Só que aí nós precisamos fazer uma peneira. Então, o joeiramento é a peneiragem que vai acontecer naquele exato momento. Então, dentro desse processo, nós temos o quê? Ruth, ela não tinha mais trabalho no campo. Primeira coisa é essa. Por quê? Porque ela saiu e foi já para estar com Boaz. Né? Então, o processo subsequente incluía o quê? Incluía o empilhamento dos feixes para quê? Para secar. Então, se colhia, ela ali estava a observar, né? Se colhia, pegava, fazia o montoeiro, empilhava aqueles feixes e automaticamente o quê? Joás, ele começava a verificar, isso entendendo o processo cultural da época, começava a verificar o processo vital de quê? Da separação daqueles grãos de palha. Olha só como é interessante. Primeiro que está no local da colheita, está no local da peneira. Até mesmo que, como você falou, lá no começo elas não imaginavam que iam chegar até ali. Como iriam chegar até ali. Mas aprove Deus que acontecesse algo que eles chegassem até ali. E muitas vezes nós não entendemos esse momento de estar sendo posto no feixe. E para o feixe estar pronto, ele precisa secar ao sol. E secar ao sol muitas vezes queima. Muitas vezes machuca. Né? O segundo ponto, que é a aproximação. A aproximação de Ruth com o compromisso de Boaz. Ou seja, o que é que foi que Noemi fez?
Noemi instruiu a Ruth a se aproximar de Boaz. Uhum. Primeiro ponto. Ou seja, durante o quê? Durante uma festa. Qual festa? Do ajoelhamento. Então, ali, Ruth, ela seguiu todas as instruções que Noemi passou para ela. E qual foi o resultado de tudo isso? Boaz aceitou e reconheceu o quê? O ato como benevolente. Né? E automaticamente Boaz, ele começou a ficar lisonjeado pela escolha de Ruth. Olha só como é interessante. Por quê? Porque ela poderia ter buscado homens muito mais jovens. Mas, seguindo o que Noemi passou para ela, ela foi se achegar a quê? Ela foi se achegar a Boaz. E aí nós temos o terceiro ponto, que é o quê? A integridade moral de Boaz. Tá certo? Por que a integridade moral de Boaz? Porque no momento em que ele demonstra essa integridade, ele começa a resistir à tentação. Ele começa a não tocar em Ruth. Poxa vida, ele poderia ali, por ser um homem mais velho, por ser um homem rico, né, naquele determinado momento, ele poderia querer se aproveitar da menina mais nova. Mas ele não fez. Ele potencializou o quê? O seu comprometimento. O seu comprometimento. E isso, assim, é algo intrínseco quando a gente começa a entender. Aí a gente pega lá, Ruth, versículo 2... capítulo 2, versículo 23, que vai dizer o quê? Assim Ruth ficou como as servas de Boaz, para colher até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e morava com a sua sogra. Então, ali, automaticamente, a curiosidade que nós temos nesse texto, que a fidelidade de Ruth a Noemi e a sua disposição de permanecer ao seu lado fez com que ela buscasse a oportunidade. Independente de qualquer ato esdrúxulo. Ou seja, ela contrastou a busca de falsas liberdades. Por quê? Porque ela sabia que Noemi estava falando para o bem. Aí, respondendo a sua pergunta, Noemi estava no lugar da bênção? Ruth estava no lugar da bênção? Sim, ela estava no lugar da bênção. Por quê? Porque ouviu os mais velhos. Ela estava no lugar da bênção porque ouviu a voz da sabedoria. Ruth estava no lugar da bênção porque no momento em que ela ouve e faz exatamente o que Noemi manda, lá em Ruth capítulo 3, versículos 4 a 7, vai dizer o quê? Descerás a ira, porém não te darás a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e de beber. Quando ele repousar, saberás o lugar em que ele se deita. Entra e descobre os pés. Olha só a palavra-chave. Descobre os pés e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Aí a gente diz assim, poxa, pastor, o porquê ela descobriu os pés? Porque essa ação cultural era uma prática antiga daquela época que simbolizava o quê? Olha só como é interessante. Um pedido de proteção. Na hora em que um homem mais velho está deitado e a pessoa descobre os pés dela, ela vai estar pedindo uma proteção. E uma mulher fazendo isso está também se comprometendo matrimonialmente. Pastor, tem subsídios bíblicos? Tem. Ezequiel 16, 8, que está lá falando isso. Então, Ruth estava no lugar da bênção? Sim, ela estava no lugar da bênção. Muito bem. Ela perseverou, né? Esperou toda a colheita, continuou ali. E aí chega no momento certo, que aí entra na segunda questão aqui, que é no segundo subponto. A iniciativa de Noemi. Como o senhor já falou, ela teve essa liderança, né? Essas orientações de Noemi. E ela foi muito obediente ali. Esperou, né? Toda aquela... Aliás, ela seguiu todas aquelas diretrizes. E a nossa pergunta é, na história, vemos alguns costumes
acho que o senhor até já tocou aí, né? Típicos daquela época na sociedade hebraica. A gente consegue ver essas coisas assim de uma forma tão, né, clara, que desperta a curiosidade na gente, Sim. né? No livro de Ruth, tá certo? E naquela época tinha esses costumes, né? E Ruth se utilizou de alguns deles, né, para demonstrar, aliás, se utilizou de um deles aqui para demonstrar o seu interesse por Boaz. Que foi exatamente o descobrir os pés. Pronto. Que aí eu queria que o senhor realmente entrasse um pouquinho mais nessa questão, explicando, né, esse costume, o que é que significava, né? Pronto, perfeito. Né? Nesse caso, o costume, né, que é a curiosidade que aqui nos chama a atenção, é desse cultivar, que na realidade toda essa historicidade ela vai vir o quê? Das culturas semitas. Das culturas semitas, que era muito comum uma mulher mais nova procurar abrigo no homem mais velho. Tá certo? Então, nesse exato momento em que nós temos essa contextualização, Noemi mais experiente, sabendo que Boaz, um homem íntegro, um homem que iria realmente cumprir, porque ela falou o quê? Ó, espera que ele beba e que ele coma. Porque ele vai estar o quê? Ele vai estar embriagado. Né? Eu acho que é uma das perguntas que muita gente faz. Antigamente se embriagava? Sim, se embriagava, sim. Não tinha o etílico que nós temos hoje, mas existia fermentação e aquilo ali embriagava. Tá certo? Então, automaticamente, usando desse artífice e conhecendo a pessoa, então, automaticamente, nós temos aí todas essas celebrações culturais, todos esses ritos culturais, como mais à frente nós vamos ver, né, do tirar as sandálias, do dar sandálias, da lei do levirato e assim por diante. Muito bem. Então, nós temos aí a explicação, né, desse costume de que Ruth se utilizou para demonstrar a Boaz o seu interesse em que ele fosse o remidor, né? O remidor, exatamente. Que é mais um costume daquela época, né? Que realmente a gente assim fica meio curioso. Respeitando o processo é o terceiro subponto. Como Ruth cumpriu todos os protocolos, coloquei até entre aspas aqui, né? Eram protocolos, a pessoa não podia chegar hoje, como acontece nos relacionamentos, e já na primeiro encontro já saem, né, os beijos, abraços e mais alguma coisa. Naquele tempo não, né? E aqui Ruth foi cumprindo todos aqueles protocolos para não perder a bênção. Eu quero que você explique aí o que mais que Ruth teve, né, que esperar, teve que seguir aquele roteiro, né, social para que ela pudesse, enfim, receber a bênção da forma correta. Pronto. Vamos fazer uma sincronia de Ruth 3:3 até a carta de Pedro. Vamos lá. Eu vou usar aqui a Strong. Tudo bem. Certo? Fica aqui, né? Hoje em dia nós Fala temos no essa microfone, viu? Nós temos aqui essa facilidade, né, da tecnologia hoje. Muito bom. Certo? Então vamos lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4, que vai dizer o seguinte, ó: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelo, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unindo ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. E aqui nós vemos o quê? Primeiro ponto. Quando Ruth ela respeita os processos, nós vamos ter que ela leva a sério a lealdade e a preparação dela para os próximos passos. Ou seja, a lealdade da obediência de Ruth a Noemi, onde fortaleceram o quê? O desejo de Noemi de vê-la casada novamente. Por quê? Porque ela era uma viúva moabita. Né? Então, automaticamente o quê? Visando o... Olha só, Noemi, meu deleite, ela estava visando o quê? Que ela teria paz, teria tranquilidade? Não, ela visava o quê? Que Ruth tivesse felicidade e segurança.
Então, no momento em que Ruth se preparou para cuidadosamente ter o seu encontro com Boaz, porque ele foi todo premeditado, que aí você chega assim e diz, pastor, mas ela usou de artimanhas. Naquela época, nós podemos dizer que a mulher tinha que fazer isso, porque a mulher ela era muito subjugada. Então, ela foi e tudo aquilo ali, ela foi instruída. Então, ela foi leal a Noemi. Depois, ela teve coragem. Por que ela precisou ter coragem? Porque não era qualquer pessoa que iria chegar até um homem de tamanha posse, de tamanha liderança, para fazer o que ela fez. Por quê? Porque ele simplesmente poderia o quê? Ter subjugado ela. Ele poderia ter tirado ela do quarto, poderia ter usado ela e depois ter dito que não tinha nada com ela. Porque se nós analisarmos a cultura daquela época, isso aí era normal. Isso aí era normal, essa amplitude masculina, né, de não respeitar as mulheres. E ao ponto de que ela chegou, fez o processo, e no momento que ela descobre os pés de Boaz, na hora que ela se deita ao lado dele, ela poderia, na manhã seguinte, ter falado para todo mundo, eu dormi com Boaz. E não foi isso que ela fez. Ela manteve a sua descrição, né? E o último ponto, onde ela respeita o processo de remissão. Ou seja, Boaz, sendo um homem ético, reconheceu a necessidade de respeitar o processo legal e consultar um parente mais próximo. Está lá nos versículos 13 e 14 do capítulo 3. Vamos já estudar também sobre isso, né? Pois é. Para assumir o quê? O papel de remido. Olha só. Então, automaticamente, quando a gente vê que Ruth, ela respeita os processos, então ela tem, sim, um momento de dizer, eu fui leal, eu tive coragem e eu respeitei o processo. Para chegar aonde? Para chegar na remissão e chegar aonde eu estava querendo chegar. Até para fazer uma aplicação assim, né, para nós, nos dias de hoje, essa atitude de Ruth, de ser uma pessoa que não queimava etapas, né? Uhum. Que não se precipitava, que não fazia atalhos e foi cumprindo todas as etapas, todos os trâmites, né? Que a lei exigia, que aquela cultura exigia, e ela recebeu a bênção de forma legítima, né? E se aplica muito a nós hoje, como cristãos, e todos nós esperamos alguma bênção de Deus, né? Isso. Precisamos respeitar os processos, não devemos nos apressar, não devemos nos precipitar, não devemos querer fazer atalhos, né, pastor? Eu acho que se aplica muito bem dentro desta lição, trazendo para os nossos dias, trazendo para a nossa vida. É uma aplicação para a nossa vida. Sim. Né? É uma aplicação porque praticar a lealdade e preparação. O que é isso? Nós precisamos cultivar a lealdade, né? Nas relações para nos preparar diligentemente para as oportunidades. Porque no momento que eu me preparo, na hora que isso aconteça, eu vou estar pronto. Né? Como que eu vou mudar um pouquinho o foco, vou sair um pouquinho da teologia e vou para a administração. Né? Eu não sei se você já trabalhou fora da educação, mas na indústria, muitas vezes quando a pessoa tem um cargo de liderança, anteriormente ela dizia, eu ensino até aqui, eu não vou ensinar tudo. Porque se eu te ensinar o pulo do gato, você vai tomar o meu lugar. Isso aí é um pensamento retrógrado, né, gigantesco, porque muitas vezes a pessoa perdia a oportunidade, por quê? Porque não tinha quem o substituísse. Que aí ele deixava de galgar passos maiores, né, por quê? Porque ele tinha se omitido disso. E então, no momento em que nós nos preparamos, nos momentos que nós somos leais, no momento que nós demonstramos, e outra coisa, importantíssimo, coragem. Coragem. Por que coragem? Porque muitas vezes nós estamos preparados. Muitas vezes nós ouvimos a voz de Deus,
Mas nós dizemos, e o amanhã? Como é que vai ser? Né? Então, realmente os processos são fundamentais. Eu vejo também aqui uma qualidade de Ruth, né, que ela não era imediatista, né? Não se atirou para Boaz, mas ela tinha um interesse, né? E ela demonstrou isso no devido tempo, na hora certa, né? E assim também serve para nós não sermos imediatistas, né? Aguardarmos o tempo de Deus, a bênção de Deus vindo no tempo certo, e aí tudo acontece da melhor forma possível, né? Isso aí é um grande fato, né? E aqui que eu aproveito, tá certo? É esse momento de escola bíblica e falo para os nossos obreiros, se me permitir. Pois não. Né? Esperem em Deus, que na hora certa tudo será feito. Glória a Deus. Muito bem. A sinopse do primeiro ponto diz o seguinte: o compromisso de Boaz com Ruth nos ensina a esperar o tempo certo e aguardar o devido processo para alcançar uma bênção. Isso, perfeito. Muito bem, aprendendo com Ruth aqui, né, gente? Vamos ao segundo ponto, que traz como título o casamento entre Boaz e Ruth, concluindo o negócio. Havia um negócio aí no meio, né? Então, para concretizar o plano de remissão e casamento com Ruth, Boaz devia concluir os trâmites impostos pela lei, pelos costumes daquela época, né? Então, quais os empecilhos que ele deveria resolver para realmente poder concretizar esse projeto, esse plano, esse interesse dele de casar-se com Ruth? Pronto, vamos lá. Primeiro de tudo, né? O casamento, ele é uma instituição divina e crucial, sempre foi, né, adotado pela igreja, adotado pela sociedade. No Antigo Testamento, então, quando a gente entende essa conjectura, né, nós temos que entender, primeiro, não havia uma idade mínima para casar. Então, antigamente, a gente via crianças casando com 11, 12 anos de idade. Até mesmo eu estava certa vez fazendo um estudo, né, e falando de Maria, né? Então, ou seja, Maria aproximadamente teve Jesus com 15 anos de idade. Né? Então, isso aí é um dos pontos que nós entendemos. O casamento, ele frequentemente envolvia homens mais velhos e uma mulher mais jovem. Né? Hoje em dia nós vemos muito, né, a equiparação de idade. Se o homem é mais velho já fala isso, e se a mulher é mais velha e assim por diante. Então era muito comum. Ou seja, e outro, com os pais ou irmãos, o quê? Sempre arranjando esses casamentos. Então nós aí já temos o quê? Que no caso de Ruth, a iniciativa ela partiu de quem? Não partiu nem da família de Boaz e nem da família de Ruth. Por quê? Porque ela só tinha não tinha mais os familiares, não tinha mais irmãos e não tinha mais pais. Então partiu de quem? A iniciativa partiu da sua sogra. Então aí nós já temos aí esse ponto. Ou seja, aí continua, né? Boaz demonstra ser um homem de atitude de quê? De autocontrole. Que é uma característica essencial para a liderança masculina onde? No casamento, porque nós estamos falando da constituição de uma família. Ele agiu o quê? Rapidamente para resolver a sua situação legal, demonstrando o quê? Força moral e diligência. Boaz, ele seguiu todos os processos legais da lei, dos direitos dos parentes mais próximos. Ou seja, quando a gente conjectura todo esse contexto, nós vamos entender o quê? Que é o processo de remissão que envolvia todos os processos legais e sociais, eles eram realizados publicamente. Aonde? No portão da cidade. Aí nós temos também um outro ponto cultural. O que é que significa o portão da cidade? Significa um local onde, quando havia uma conquista, qual era a primeira coisa que eles enfatizavam? Nós conquistamos o portão da cidade. Então, ali dava legalidade. Então, Boaz apresenta
a Ruth a todos os seus mais próximos. Ou seja, apresentou Ruth à família, apresentou Ruth a tios, a amigos, a políticos, a todos que estavam ali. Para o quê? Para cumprir a lei. Para cumprir a lei que era instigada. E ali nós entendemos o quê? Que não meramente o cumprimento das leis, nós temos o quê? Nós temos ali uma providência divina nesse processo. Porque através desse casamento, nós vamos ter aí a efusão de todo um dos maiores heróis da fé, que é Davi. Muito bem. Muito bem. Nós temos aqui, pastor Moço, só como complemento, né? É que uma das questões que Boaz também teve que enfrentar foi que havia um outro remidor, né, mais próximo, né, que tinha o direito de remir, né, de resolver essa questão, e ele teve que realmente esperar, né, a decisão dessa outra pessoa, desse outro remidor, que a Bíblia não revela o nome. Isso. É anônimo, é uma figura anônima aqui, né? Mas ele realmente teve, e ele foi realmente assim uma pessoa muito ética nessa questão que eu vejo, né? Muito ética. Que ele precisou esperar todos Isso, ele sabia que tinha aquela pessoa, foi ele mesmo que disse. Ruth, parece que Ruth nem Noemi sabiam que havia uma pessoa mais próxima, né? Ou não se lembravam. E eles, olha, tudo bem, eu tenho direitos também de ser remidor, porém tem um que tem a prioridade, que é mais próximo ainda de Elimeleque, e aí a gente precisa consultá-lo, né? Aí a gente vai... O senhor queria falar alguma coisa? Não, que aí a gente, simplesmente empoderando que nós estamos falando da lei do levirato. Sim, que é agora que nós vamos entrar com mais detalhes, né? Então nós temos, eu até já dei uma pincelada aí, resgate e lei do levirato, né? Nós temos o seguinte: por que o remidor, que tinha preferência, não quis resgatar as terras de Noemi? Deixa, então vamos lá, né? Em todo o registro público, né, quando a gente pega lá em Ruth, capítulo 7, de 8 a 9, e capítulo 4, né, de 7 a 8 e de 9 a 11, nós vamos ter o quê? E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. Somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. Ou seja, automaticamente, quando ele interpela essa lei do levirato, essa lei da remissão, nós vamos entender o quê? Que a tradição que ali exposta, ou seja, o descalçar o sapato e entregá-lo, era uma prática cultural que simbolizava o quê? A transferência do direito. Então, no momento que ele fez isso, ele assegurou a legalidade e a publicidade do ato. Né? Muito interessante, né? Quando a gente entra na culturalidade, né, do contexto. E essa questão de que a gente tratou aqui nesse segundo subponto, eu queria que o senhor fosse mais, assim, falasse com mais clareza, né? Por que aquele remidor, que era mais próximo, mais chegado, como disse o próprio Boaz, ele não quis remir as terras de Noemi, ele não quis resgatar essas terras, abrindo então aí a oportunidade, né, tão ansiada tanto por Ruth, Noemi, quanto pelo próprio Boaz, de ele ter essa preferência. Porque além da remissão das terras, teria também a questão da lei do levirato. Do levirato. Que eu queria que o senhor mostrasse um pouco mais isso daí para nós. Pronto, vamos lá. Que está nesse segundo subponto. Né? Isso, perfeito, né? Que é o resgate, né? Automaticamente aí nós temos o que é a combinação das duas leis, né? Que a primeira é a lei do resgate e a lei do levirato, que primeiro assegurava que a terra e a linhagem familiar fossem preservadas. Só que aí, no exato momento que nós vemos essa preservação da linhagem familiar, nós entendemos o quê? Primeiro, Ruth, ela não tinha filhos. Então, ela precisava ter a sua progenitura.
Tá? E automaticamente o quê? Ele demonstrando uma providência de responsabilidade o quê? Comunitária. Então, nesse exato momento que ele desempenhou essa responsabilidade comunitária, esse desenvolvimento da providência de valores, onde ele junta a lei do resgate, que é o quê? Eu vou aqui resgatar essa terra. Eu vou aqui desenvolver a linhagem familiar. Mas ele, no exato momento, ele chegou e é o que nós podemos conjecturar dentro do contexto. Tá certo? Ele diz, eu não vou poder fazer isso. Então, Boaz, ele, nesse momento, ele tem uma maior condição de fazer isso. Por tudo que ele demonstra. Então, ele vai e abdica desse direito de resgate de posse. Esse outro remidor, Esse né? outro remidor. E a gente não sabe o nome dele. Não sabe o nome dele e nem sabe sua compostura. Né? Mas aqui nós vemos claramente que porque ele mostrou interesse em resgatar a terra, né? Tá certo, eu quero sim, vou fazer isto, resgatar as terras de Noemi, mas quando ele soube que teria que casar com Ruth, então ele disse, não, aí isso não me interessa. Não me interessa, né? Isso. E aí ele abriu mão desse direito que ele tinha, né? Porque ele sabia que ia ter que investir nas terras de Noemi, ia ter que gastar, e sendo que aquilo não ficaria para ele, ficaria para os próximos, né? Para a progenitura. De Noemi e de Ruth, né? No caso. Exatamente. Né? Ou seja, então, como a gente fala. Ele foi meio interesseiro nessa Inicialmente ele foi, mas depois, quando Boaz o chama e diz assim, assenta-te aqui, nesse exato momento, eu imagino que Boaz mostra toda a sua boa vontade, né, em relação a querer estar com Ruth. A querer, novamente, que a gente olha pela moralidade de Boaz. Sim. Né, que ele vai, senta, conversa e desenvolve todo o contexto, né, que está lá em Ruth 4, que vai do 1 até o 10, se eu não me engano. E essa casa aí, aliás, essa lei, não é lei, né? Vamos dizer, essa prática aí de descalçar o sapato, né? Eu queria que o senhor explicasse, está aqui nesse terceiro ponto, né? Que é o registro público. Exato. Como foi que ficou oficializada essa decisão de que Boaz seria o resgatador e também o que iria trazer a descendência, né? De Ruth com o seu ex-esposo. Pronto, perfeito. Vamos lá. A tradição, ela dizia o quê? Que primeiro precisava se fazer algo público. Aqui no Brasil, nós antigamente dizia o quê? Um fio do bigode vale mais do que qualquer promissória feita, que era o quê? Um ato de valia moral. Naquele momento, nós tínhamos o quê? A tradição de dar as sandálias. Por que dar as sandálias? Vamos entender. Quem era que tinha sandália naquela época? As pessoas que tinham maior posse. Então ele estava dizendo o quê? Eu aqui eu quero simbolizar, eu quero transferir todos os meus direitos, assegurando a legalidade em ato público de quê? De que eu tenho interesse nessa mulher, em que eu quero fazer com que ela seja a minha esposa. Então ele chega e nesse ato, ou seja, é como se fosse o cartório, mas o cartório ali era a porta da cidade. Aí ele chega e confirma todos os seus interesses. Mas dava uma sandália ou dava as duas? Boa pergunta. Ele realmente tirava as sandálias. As sandálias para ficar com os pés no chão. E dava para o outro? E dava para o outro remidor. Isso. Era. Exatamente, para passar o direito. Passar o direito. Ficava descalço. Ficava descalço para simbolizar a humildade. Muito bem. Era muito interessante isso. Muito diferente dos nossos dias. Né? Hoje tem que ter um contrato e um negócio assinado e papel passado, depois firma reconhecida. Né? Ainda tem possibilidade de ainda ir para outros lugares. De alguém questionar, né? Mas naquele tempo era diferente.
Muito bem, nós temos a sinopse do segundo ponto, o casamento de Boaz com Ruth. Ressalta que a liderança masculina pressupõe atitude, amor responsável e honra à mulher como vaso mais frágil. Então, Ruth fez a deixa, né? Olha, o interesse nosso é que você seja nosso remidor. Mas o resto foi tudo com Boaz, né? Exato. Ele que teve que ter a atitude, a iniciativa, né? O homem não pode fugir à sua responsabilidade. Eu acho que é o que esse ponto aqui, pastor, ele está tentando, né, nos trazer como uma aplicação. O homem, né, muitas vezes acontece os casamentos se acabarem porque o homem foge às suas responsabilidades. Perfeito. Né? Que aí nós vemos ele não cuida da mulher, ele não exerce o seu papel de provedor, né? E aí ele realmente se torna uma pessoa assim, muito falha e com isso leva à destruição do casamento e uma série de outras coisas. Né? Sim, com certeza. Que aí nós vemos o quê? Também nessa contextualização do segundo ponto, nós vemos a preservação e a proteção da família. Né? Ou seja, mais uma vez, quando a gente faz aquela simbologia de Cristo e igreja, nós vemos o quê? Que a preservação e a proteção da própria igreja, a transparência dos cumprimentos da norma, ou seja, nós temos que ser transparentes. Ou seja, eu não posso ser crente só na igreja. Eu tenho que ser crente em todo canto. Eu não sou apenas um marido amoroso na igreja. Eu tenho que ser amoroso na igreja e em casa. Ou seja, eu tenho que ser a mesma pessoa. Eu tenho que ser obediente e eu tenho que fazer meus sacrifícios. Ou seja, imagina, um cara de posses, ele vai e ele tira as sandálias num processo de humildade para dizer, eu quero. Então ele se sacrificou. Ele fez um sacrifício. E muitas vezes nós temos tanta coisa tão mais simples e nós não queremos voltar atrás. Né? Voltar atrás não é um erro, de forma alguma. Nós temos que aprender e fazer o certo. Muito bem. Agora vamos ao terceiro ponto, que é a remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz. O primeiro subponto é o nascimento de Obed. Muito bem. Como o nascimento de Obed, né? Esse personagem aí que a gente sabe que faz parte da linhagem de Davi e tal, e de Cristo, enche de renovação e esperança o coração de Noemi. Isso. Aquela que tinha perdido o esposo, tinha perdido os filhos, não tinha mais esperança de ter nenhuma descendência e, no entanto, agora aparece. Diga aí como foi que o nascimento dessa criança deu esperança, renovou a velha e amarga Noemi. Eita, vamos lá. 4:13. E diz assim: assim tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que coubesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito que não deixou hoje e te dar um neto que será resgatador e seja afamado em Israel o nome dele. Olha só como é interessante. Aí nós já vamos entrar novamente falando em família, né? O nascimento de Obed, ele é uma providência divina. Isso aí é algo que a gente precisa entender. Ruth, ela foi abençoada por Deus. Por quê? Vamos aqui novamente culturalmente. Qual é a probabilidade de uma mulher ter um menino naquela época? Hoje, no Ceará, 2024, no Ceará, a cada 10 nascimentos, nascem 7 mulheres e 3 homens. Não sabia dessa estatística. Pois é uma estatística hoje, isso dado em 2023. Né? A cada 10 nascem 7 mulheres. Vão dominar o mundo, então. Rapaz, tem um estudo de Oxford. Aí, Débora. Pois é. Tem um estudo de Oxford que diz que até 2080 a população masculina vai ser em torno de apenas 20%. Vixe. Pois é, por isso quem tem seu marido, cuide bem, viu? São dados estatísticos, né? Mas até lá Jesus já voltou com certeza, tá certo? Então, automaticamente, naquela época, a probabilidade ainda era muito menor.
Muito menor porque quando a gente vai para a ciência, a gente vai entender o quê? O que é que faz nascer um menino? As proteínas, os carboidratos, a forma com que a mulher se exercita e assim por diante. Então isso vai fazer... sim, a ciência tem toda uma combinação. Pois é. Então, sei que era ao acaso. Não. Né? O gambeta masculino, feminino. Tem toda uma concepção. Ou seja, uma mulher com menos vitamina A, com menos vitamina D, com menos vitamina B12, tem mais proveniência de ter mulher. Então aqui deu tudo certo, nasceu 2. Foi, olha aí. Assim, né? Não que a gente não quisesse, pelo contrário, também queria uma menina, né? Mas tinha todos esses fatores aí, como você está dizendo, né? Isso. Então, exatamente. Lá em casa... Na casa da Débora foi homem e mulher, né? Lá em casa foram dois casais. Menino, menina, menino, menina. Muito bem. Né? E os netos também. Saíram na sequência. Né? Então, voltando, né? Então, a probabilidade era bem menor. Ou seja, nascia-se um homem a cada 20 nascimentos. Tá certo? Esse estudo aí é um estudo não comprovatório, tá certo? Feito por uma universidade de Israel. Tá? Isso aí foi feito em 1997, aproximadamente. Então, nascer um homem naquela época era assim algo que todos era a primazia. E Boaz teve um menino. Então aí a gente já entende o quê? Que foi sim uma providência divina, porque normalmente o menino iria nascer na terceira, quarta, quinta gestação. Por isso que havia muitas mulheres naquela época, tá certo? Então, nós entendemos essa providência divina que vem culminando no nascimento de Obed. Ou seja, e esse evento foi um testemunho, né? Único, que a gente pode assim dizer, né? Por que foi único? Porque ali nós temos, primeiro, uma junção de duas etnias, né? De duas etnias diferentes, tá? E ali nós vemos o quê? Que essa bênção ela vai culminar na alegria das mulheres de Belém, do nascimento de Obed, vai refletir no valor da maternidade, na bênção de Deus, proporcionando o quê? Uma renovação no apoio na velhice. De quem? De Noemi. Ou seja, automaticamente, por que dizem que a avó estraga menino? Porque o amor é grande. E isso eu posso dizer com exatidão. Ou seja, quando a gente chega aos nossos netos... Você pode dizer quadruplicadamente, você tem 4 netos. Exatamente, são 4, né? Ou seja, quando eles chegam em casa, poxa vida, é fantástico. Né? Aí a gente vem a inclusão de Ruth na linhagem de Davi, né? Porque quem foi Obed? Obed foi o avô de Davi, né? E automaticamente isso impactou na história de Judá e Tamar, isso impactou na linhagem de Davi, onde nós incluímos Pérez, que foi filho de uma união incestuosa, né? Obed foi filho de uma moabita, mostrando a soberania de Deus em cumprir os seus propósitos, né? E uma dádiva, né? Ou seja, um presente. Filhos sempre são herança de Deus. Isso aí é algo assim fabuloso, né? A gente pode até usar assim frases, por exemplo, de Charles Spurgeon, que chega e diz assim, ó: a geração de uma vida é um dom exclusivo de Deus, uma dádiva celestial que devemos valorizar profundamente. John Piper, ele chega e diz: a providência de Deus é a força motriz por trás da história, conduzindo cada detalhe para cumprir seus propósitos soberanos. Olha só como é forte. E o nosso amigo Hernandes Dias Lopes, né, teve agora no jantar da Adonep. Ele chega e diz: os filhos são herança do Senhor. A nossa responsabilidade é honrá-los e protegê-los como presentes preciosos do céu. Amém. Então esse ponto aqui nos traz, nesta questão da renovação,
aí através do nascimento, da renovação da vida, né? Através do nascimento dessa criança, e tem essa aplicação, né, da família, da importância do valor da família, né? A família que é projeto de Deus, foi criada por Deus, e é tão importante, né, pastor, assim, quando a gente vê que a família, ela segue realmente a palavra de Deus, né? Quando as coisas estão assim, dentro desse protótipo divino, esse modelo divino, né? Isso. Porque hoje há um desprezo pela família, tem gente que não quer casar, tem gente que não quer ter filhos, e toda essa discussão que existe hoje aí no debate social, mas a gente olhando assim para a palavra de Deus, foi um projeto divino, né? Que dá certo, porque eu vejo assim, ó, quando os pais, quando os filhos são crianças, né, os pais cuidam deles. Quando os pais já são idosos, aí os filhos que têm que cuidar dos cuidam, pais, né? E é o ciclo da vida. Esse ciclo, né, essa sequência é muito importante, é muito bonito, né? Mas infelizmente as pessoas não querem seguir o que está na palavra de Deus, né? Isso aí, infelizmente, é uma grande realidade, né? Por último, Boaz, um tipo de Cristo, né? Você já até falou também um pouco, e aí queria que você trouxesse assim como é que se configura essa tipologia de Boaz com Cristo. Vamos lá. João 3,16. E Ruth como tipo da igreja. Tipo da igreja, exatamente. João 3,16 e 1 Pedro 1 18 e 19. João 3,16, olha só. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só, né? Ou seja, altamente conhecido por nós. Agora, 1 Pedro 1, 18 e 19. 1 Pedro 1, 18 e 19. Vai dizer o quê? Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis. Cara do nosso pastor, né? Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como a prata ou o ouro, que fostes resgatados dos vossos fúteis procedimentos, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, do sangue de Cristo. Ou seja, Boaz, ele é apresentado como um tipo de Cristo, sim. Por quê? Porque ele se tornou um redentor. Ele fez a remissão de quem? De Noemi. Ele fez a remissão de quê? De Ruth, através de toda a sua moralidade, de todo o seu ato, de toda a sua supervicência. Ou seja, a sua vida, as suas ações refletem quem? O amor de Jesus, que perdoa, que transforma vidas. Olha só como é interessante. Boaz redime Ruth. No momento que Boaz redime Ruth, assim como Cristo redime a humanidade. O amor de Boaz, sem acepção e cheio de graça, simboliza o amor de Jesus por todos nós. E Ruth, como tipo de igreja? Por quê? Porque Ruth representa a igreja, a comunidade de quem? Dos remidos. Nós fomos remidos na cruz por Cristo. Eu acho que muitas vezes... meu amigo Josué, nós olhamos os nossos púlpitos hoje e nós vemos que muitas pessoas estão esquecendo da cruz. Verdade. Muitas pessoas hoje estão sendo mais Augusto Cury do que um Pedro. Coaches. São sendo mais Augusto Cury, sendo mais... aquele filósofo, cabeça branca, esqueci agora, Mário Sérgio Cortella, do que Paulo. Muitos missionários hoje estão esquecendo do verdadeiro id, porque estão indo para missões, mas será que realmente estão frutificando? Né? Ou seja, certa vez eu estava falando com um missionário batista, né? E eu perguntei a ele: meu filho, nos últimos 6 meses,
quantas almas aceitaram a Cristo na sua missão? Aí ele chega e diz, não, pastor, eu acho que umas 10. Quando a gente olha esses homens de Deus que acordavam 4 da manhã, começavam a orar, começavam a ver, o amor pelas almas era um gigantesco. John Knox chegou o quê? Dizendo, Deus, dá-me alma, senão tira a minha vida. Tira a minha vida. Isso é muito forte. Ruth, ela jogou tudo que ela tinha. Tudo que ela tinha para obedecer Noemi. Ou seja, o que é que realmente nós estamos fazendo para obedecer? Ruth simboliza o tipo de igreja, sim, uma comunidade dos remidos. Ou seja, assim como Ruth foi acolhida e abençoada por Boaz, a igreja ela é acolhida e abençoada por Cristo. Pode ter certeza. Não é que nós vamos viver numa maravilhosidade do mundo, vamos ter isso, vamos ter aquilo outro, não. Mas nós temos o amor de Deus em nossas vidas. É verdade. E então, no exato momento que nós temos o amor de Deus em nossas vidas, que nós nos fazemos ricos e herdeiros por essa riqueza insondável. Que qual é a maior riqueza insondável, meu amigo Josué? É dizer o quê? Que estaremos com Cristo. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Gente, é fantástico quando você começa a esmiuçar. 8, 9. Vai dizer o quê? Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre pelo amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Ruth era pobre, se tornou rica pela bênção de Boaz. E ela era estrangeira, né? Ela era gentílica, né? Uhum. E aí ela passou a fazer parte da família, quer dizer, caiu aquela parede de separação ali naquele momento, né? E aquela mulher estrangeira, aquela moça estrangeira, que antes não tinha nenhum direito legal dentro da lei, agora ela passava a integrar o povo de Deus, ser realmente também uma filha de Abraão pela fé, né? E é maravilhoso entender isto. Meu amigo, assim como nós, né? Assim como nós, exatamente. Sinopse do terceiro ponto é: o casamento de Boaz e Ruth tornou-se um tipo do relacionamento espiritual de Cristo com a igreja. Pastor Moza, nós chegamos aqui ao encerramento, né? Estudamos esses 3 pontos e agora nós vamos à nossa conclusão. Eu queria que o senhor fizesse as suas considerações finais para a gente encerrar este vídeo, né? E aí depois eu também falarei encerrando. Fabuloso, né? Eu acredito que a gente conseguiu aí, né, em tempo resumido, né, conseguimos ponderar e conseguimos chegar até o final da lição. Graças a Deus. Mas vamos lá. Conclusão. A redenção de Ruth. Ruth, uma moabita, foi redimida e integrada à genealogia do Messias Jesus Cristo. Detalhe. A história mostra a transformação de Ruth. De uma viúva estrangeira para uma integrante vital da linhagem de Davi, demonstrando a inclusão divina de todos os povos no plano da redenção. Olha só, proclamação da graça de Deus. A vida de Ruth junto a Tamar, junto a Tamar e Raabe, ela vai ilustrar o quê? A graça de Deus se manifestando a todos, tanto judeus quanto gentios. Ou seja, essas histórias destacam a abrangência da graça divina e a inclusão dos indivíduos na origem da diversas e propósitos do Redentor de Deus. E, por fim, a mensagem de Cristo. A conclusão enfatiza a importância de proclamar o quê? A vida e a obra de Cristo como Redentor divino e humano. Jesus, o Salvador da humanidade, é central na mensagem da redenção. E eu quero finalizar com 3 frases, tá? Uma de Suzanne S.
J. Moreira, e de William McDonald e de Hernandes Dias Lopes. Aí você chega assim e diz, pastor, por que você gosta tanto de Hernandes Dias Lopes, né? Tá na minha história o Hernandes, né? E assim por diante. Eles vão dizer o quê? O amor de Boaz simboliza o amor de Jesus. Um amor sem acepção, um amor que não julga o nosso passado, mas que já perdoou e pagou todas as nossas dívidas. Hernandes vai dizer o quê? Boaz nos mostra a excelência de Cristo que nos conhece, que nos ama e nos abençoa graciosamente. E fechamos com MacDonald, que vai dizer, Boaz é o retrato de Cristo, o Redentor que supre todas as nossas necessidades e nos protege. Amém. Meus amados irmãos, chegamos então à conclusão aqui ao final de nosso estudo desta lição e também encerramos hoje, gente, aqui o estudo do livro de Ruth. Na próxima lição estaremos entrando no estudo do livro de Esté, né? E aí vai ter uma série de coisas novas também para nós aprendermos e edificantes para as nossas vidas. Quero mais uma vez aqui agradecer ao pastor Mozart, né, pela sua disposição em vir contribuir com o canal, né, com a nossa edificação, com o nosso aprendizado, tá certo? E agradecer também essa doação, esse brinde, né, que ele vem trazer para nós. Portanto, se você tem interesse na teologia, estudar teologia ou fazer história, como ele também deu essa alternativa, você acompanha aí os nossos próximos vídeos, as nossas redes sociais, e você poderá estar ganhando uma dessas duas bolsas aí que ele colocou à nossa disposição, tá certo, gente? Muito obrigado, pastor Moço, Jesus te abençoe, te recompense. Amém. Só ele tem a recompensa para nos dar, e a todos os irmãos que perseveraram, que continuaram conosco até o final, não esqueça de dar o apoio que nós sempre pedimos para esta obra, este projeto do Bereano Pentecostal. Que Deus os abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.